Oiê, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de um assunto, vamos filosofar, né? E hoje eu vim filosofar com vocês uma palavra chamada paz de espírito. O que seria paz de espírito para mim? Espera só um pouquinho que eu já vou filosofar ou tentar alguma coisa com vocês. Espera só um pouquinho. Olá, universo! Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui quem lhes fala é Cristiane, diretamente do Japão! Longe, longe, longe! E eis que, acho que foi anteontem à noite, eu estava dormindo bem sossegadamente, quando eis que um pernilongo muito chato veio com aquele barulhinho no meu ouvido. E era 2 horas da manhã que eu tive que acordar e procurar ele, né? Aí, enquanto eu tentava dormir, na minha cabeça veio uma palavra, paz de espírito. Tipo assim, você tá na paz de espírito agora, minha filha? Tipo assim. E aí eu tentei fazer esse vídeo ontem umas 2 vezes, não deu em nada. Aí hoje eu vou tentar, porque amanhã já é minha folga, eu vou tentar essa mais uma vez para ver se eu consigo desenvolver essa palavra. Paz de espírito para mim seria quando a gente está com aquela cabeça de você encosta a cabeça no travesseiro e dorme 2 segundos. Sabe aquela sensação de você, ai, tô cansado e vou dormir e não tem nada de ruim para pensar, não tem nada de coisas para fazer amanhã para pensar, nenhum projeto na cabeça para pensar. Para mim, essa paz de espírito seria quando a gente está zen, está tranquilo. Amanhã vai ser outro dia, tanto faz. Amanhã eu penso, agora eu quero dormir. Então, minha paz de espírito é quando a gente está em paz com a gente mesmo. Quando a gente não fica pensando, que fulano fez tal coisa, que, se eu não fizer tal coisa, fulano vai me derrubar. Ou se eu não fizer tal coisa, alguém vai me puxar o tapete. Então, para mim seria aquela coisa assim, tô tranquila. Minha paz de espírito é assim, eu tô tranquila, eu fiz a minha parte, eu faço as minhas coisas, eu vivo, eu tô tranquila, tenho minha casinha, tenho meu carrinho, tenho a minha comidinha, tenho meus gatinhos, tenho meus animaizinhos. Isso para mim seria paz de espírito. Paz de espírito seria a gente poder agradecer por todas as coisas que a gente conquista no decorrer da vida. Para mim, em paz de espírito é poder deitar no travesseiro e não ter problema nenhum para resolver. Eu lembro que uma época, quando a gente é vendedor, por exemplo, a gente vive estressado, a gente vive pensando, a gente acaba de fazer uma venda, já está pensando em outra venda. E era aquela coisa, tinha dias que eu não conseguia nem dormir. Eu lembro que uma época era frio, né? Aí eu enchia lá a banheira de água quente e fui lá tomar banho, e aí eu começo a falar sozinha, falando um monte, que eu estava estressada com o meu chefe, que ele tinha me enchido as paciências, sabe aquelas coisas que você quer falar um monte de coisa para a pessoa e você não consegue falar? Aí você vem em casa e começa. Estava todo mundo dormindo, já era muito tarde. Né? Isso, quando a minha mãe desce e fala: eu quero morrer do que ver minha filha ficar louca, tá aí conversando sozinha. Gente, olha, aquela situação foi hilária, porque minha mãe desceu, sabe quando minha mãe desceu nas pontas dos pés e viu eu lá, falando um monte? Aí eu falei, mãe, você não me deixa nem brigar com meu chefe. E eu lembro que, realmente, na minha vida, que eu trabalhava nesse serviço estressante, essas coisas que eu fazia para correr atrás do bendito dinheiro, né? Que a gente vive correndo atrás dessa grana toda, de como vender mais, como, ai, não sei o quê, e eles ficam te cobrando, falando um monte de coisa. E eu realmente, naquela época, eu não estava com a paz de espírito. Então, às vezes, você quer falar um monte de coisa, se você falar esse monte de coisa, você vai levar né? Vai ser mandado embora, essas coisas. E aí eu ficava naquela pressão nervosa e querendo abrir a boca para falar um monte de coisa e acabava não falando. Aí eu fui lá desabafar no ofurô, né? Lá na banheira, minha mãe me pega daquele jeito e fala que ela até hoje ela lembra dessa situação que ela não queria me ver lelé da cabeça. Mas ela outro dia ela me falou que eu sempre falei sozinha. Eu fui uma pessoa que sempre falou sozinha desde petitinha.
desde petitinha eu conversava com os dedinhos andando, assim, eu imaginava que meu dedo era uma pessoa e ficava andando para lá e para cá e conversando. Então, minha vida toda eu fico conversando comigo, porque nas minhas conversas, que é grandes negócios e grandes projetos acontecem, quando eu converso comigo. É engraçado, mas eu não consigo ficar quieta, só pensando dentro da minha cabeça. Eu preciso gesticular, eu preciso falar, botar para fora, para me escutar o que eu estou falando. E aí eu fazia isso. E eu lembro que realmente não estava na paz de espírito mesmo. Eu vivia com a cabeça a mil e falando feito uma doida. E até hoje eu sou assim. Às vezes eu estou dirigindo e estou lá falando um monte, né? E só que a diferença daquela época com agora, porque meus filhos já estão tudo adulto, né? A minha vida está mais ou menos estabilizada, está indo tudo bem. Eu falo, converso, mas assim, mais para pensar como que eu vou desenvolver a palavra que veio na minha cabeça, as coisas que eu vou falar no vídeo, ou o que de repente eu vou falar em, sei lá, eu falo um monte de coisa, eu fico pensando, às vezes eu pergunto para mim mesma algumas coisas que de repente não está indo bem, aí eu venho para mim mesma e respondo. E a minha vida sempre foi assim. E aí me pegou de jeito, né? O meu mentor me pegou de jeito, porque o que é paz de espírito para você, dona Cristiane? Gente, paz de espírito para mim é complicado, porque eu acho que eu nunca estou em paz. Porque eu vivo procurando alguma coisa para fazer. Eu vivo procurando alguma coisa para fuçar. Se eu estou parada, eu acho que eu não fico em paz. Para mim, paz de espírito é não ficar parada. Eu tenho que estar sempre produzindo, fazendo alguma coisa. Então, para cada um vai ser de forma diferente. Porém, sempre eu estou procurando coisas para fazer, que nem agora estou fazendo esses vídeos, aí fico pensando que vídeo, que filmagem eu vou fazer, o que, que eu vou fazer, e aí, isso para mim é paz de espírito, porque eu tenho que estar atuante, eu tenho que estar pensante. Se eu parar, eu acho que a Cristiane não vai estar em paz de espírito, vai estar no inferno do espírito, porque é bem complicado. E aí, não sei se o meu anjo estava querendo falar assim, ó, fica calma, minha filha, fica na tua, relaxa, larga a mão um pouco das coisas, desapega, né? Que nem desapega desses vídeos, para um pouco. Eu não consigo, eu sei lá, é uma coisa assim automática minha, sabe? Eu sempre, desde criança, eu sempre fui uma pessoa que sempre está produzindo alguma coisa ou destruindo alguma coisa. Que eu lembro que eu vivia abrindo o relógio que eu ganhava de presente, né? Ganhava aqueles reloginhos de pica-pau, via o pica-pau lá dentro, eu queria ver o que tinha lá dentro, eu desmontava o relógio inteirinho. E a minha mãe falava que eu era maluca. Agora, como que você vai montar isso aí? Eu falei, pois é, né? Eu quebrava o relógio. E eu sempre fui assim, eu sempre desmonto as coisas e depois vou lá tentar montar de novo. E então, para mim, paz de espírito é eu estar com a mente atuante, fazendo coisas, descobrindo coisas, fazendo coisas interessantes, correndo atrás de projetos, correndo atrás de novidades, vivendo. É, essa palavra, vivendo. Para mim, paz de espírito é viver a vida como se não existisse o amanhã. Viver a vida intensamente como se amanhã não fosse existir. Ser feliz com esse instante, com as coisas que eu posso ter. E para mim, para paz de espírito só vai chegar se eu conseguir conquistar tudo isso. E é claro que mesmo conquistando, eu acho que eu vou estar procurando. Então, paz de espírito para mim é estar com a mente limpa, sem intriga, sem pensar mal de ninguém, sem pensar que tal fulano está quebrando, tentando me derrubar, sem pensar que aquela pessoa tá briguei com alguém. Não, 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 nada disso. Paz de espírito é estar comigo mesmo, no meu tempo, na minha vida agora, nesse instante. Viver esse instante como nunca, como não se houvesse um amanhã. Se hoje é o principal. O que, que eu vou fazer hoje da minha vida? O que, que eu vou comer hoje? O que, que eu vou assistir hoje? O que eu vou vestir hoje? O que eu vou ser hoje? A minha paz de espírito está bem comigo mesma no presente, aqui, agora. Então, gente, se vocês tiverem outras assim sugestões de que é paz de espírito e que tipo de paz de espírito cada um de vocês tenha, escreve num comentário aí, dá uns comentários aí, escreve para mim saber o que é paz de espírito para cada um de vocês, porque a Cristiane não consegue ficar quieta.
Valeu? Se vocês gostaram do meu vídeo, que é meio doidão, como sempre, dá um joinha, se inscreve no meu canal e vem aí que eu vou tentar filosofar outras palavras, que prazo de espírito para mim não existe. Eu vivo correndo atrás de um monte de coisa. Valeu? Tchau! Bye!